Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Então, conforme a hora está nos escutar. Então, nós hoje iremos falar da corrupção, tá? Então, nós iremos falar, conforme vem o título aí, a corrupção, né? Rouba a vida dos cidadãos. Então, vamos hoje perceber como a corrupção, não é, estraga uma geração, não é, que talvez seria uma geração brilhante, não é? Então, primeiro vamos definir o que é a corrupção. A corrupção é o uso de poder para obter vantagens pessoais, não é, de forma desonesta, né, ou de forma enganosa, não é? Muito bem, então quando alguém que está no poder começa a obter coisas de forma desonesta, assim começa a roubar a vida, né? Ou as vidas, né, de cada um dos cidadãos, né, que vive naquele território. Muito bem, então, veja só, vou deixar aqui algum exemplo, né, de corrupção, né? Alguém pode estar na picha e consegue ser atendido antes dos outros serem atendidos, né? Porque conhece alguém lá dentro que pode lhe facilitar. Então, isso também é de algum modo corrupção. Quando alguém também tenta desviar, né? Tenta desviar um produto, né, que seria para o povo, em prol para o bem de si mesmo. Não é? Então, também isso faz parte da corrupção, assim de outras coisas semelhantes também. Não é? Então, veja só quais são os resultados disso. Então, os resultados disso é que aquilo que deveria, né, aquilo que os indivíduos, né, deviam obter, né, em forma de seus próprios direitos, né, vão começar a sofrer uma das seguintes coisas, né, que é a qualidade de vida vai diminuir dessas pessoas, não é? A qualidade de vida vai diminuir e vai aumentar a qualidade de vida de quem? Do corrupto, não é? Vai aumentar a qualidade de vida do corrupto. Muito bem, vamos observar isto na saúde, por exemplo. Vamos observar na saúde, né? Quais seriam as consequências disso, né? O que devia, né? O que foi desviado, né? E ajudar na compra de quê? De medicamento, né? E ajudar na compra de medicamento, ou no salário, ou no bom salário, né? Dos profissionais de saúde, né? Ou na compra dos equipamentos, né? Para a saúde. Mas, veja só, quando nós não temos, né, mas se não tivermos medicamento, equipamento ou bons profissionais de saúde, as pessoas morrerão, não é? Morrerão. Graças a quem? Graças ao corrupto, né? Enquanto ele está onde? Enquanto ele está no carro de luxo, né? Está na casa de luxo, mas por detrás daquilo existe muita gente que está doente, né? Que não consegue dormir por causa das dores que eles sentem, né? Porque o medicamento foi desviado. Então, são muitas vidas que estão a ser roubadas. Outros, porque ainda estão doentes, outros estão a morrer por falta de medicação, né? Ou por falta de equipamento, né, para eles melhorarem. Mas nisso tudo, há quem está num carro, não é, de tantos milhões de dólares, ou de tantos milhões, né, tal, não importa a moeda, mas de tanto dinheiro lá a se gastar. Como consegue? Como consegue, né? Então, muito bem, não é só na saúde que isso acontece. Também temos na parte da educação, não é? Então, veja só que na parte da educação também é aquilo que foi desviado e ajudar na qualidade de ensino, né? Para as crianças, os jovens, né? Se tornarem excelência, né? No aprendizado da ciência, pode ser também da tecnologia ou outra área, né? De ensino. Mas se não tiver bons profissionais, né, ou professores, né, não tiver bom equipamento, né, ou
também de escolas com qualidades, né? Isso tudo vai prejudicar o quê? O ensino dessas crianças. Veja só que a alimentação, as carteiras, quadros, né? São matérias fundamentais que as crianças devem ter, nas escolas devem existir, né? Claro, e bons professores. Muito bem. Uma coisa que é engraçado é um corrupto às vezes tira os seus filhos para estudarem fora, né, do país, porque lá fora tem boas escolas, tem bons hospitais, né? Mas a pergunta é, como é que se chegou lá fora lá a se ter boas escolas, ou boas faculdades, ou bons centros de saúde? Como se chegou? Porque não foi por acaso. Por exemplo, na Inglaterra, não foi por acaso se ter bons profissionais de saúde, se ter boas faculdades. Não foi por acaso. É porque lá naquele país, né, naqueles países que nós, os grupos, tiram daqui para lá, é porque lá a política deles com o povo é diferente. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eles valorizam o seu povo, não é? Valorizam o seu povo. Enquanto que, não é? O corrupto aqui não valoriza o povo, não valoriza. Como vai se obter as brilhantes mentes que nós temos aqui em Moçambique, ou nesse país? Como? É difícil se obter isso. Então, quer dizer que o corrupto nasce aqui nessa terra, cresce aqui nessa terra e depois não valoriza a sua própria terra, prefere tirar o seu filho para fora, não é? Então, é engraçado isso, porque devia ser aqui que devia mostrar seu potencial, né? Como um ser político dessa terra, ou um ser poderoso dessa terra, porque é do mesmo jeito que lá fora fizeram, não é? Como tinha dito anteriormente, aqueles países tiveram bons políticos, posso dizer assim, para o desenvolvimento daquele país. Não é brilhante aquele país à toa. Também, anteriormente, era mato, também igual ao nosso país, mas por causa das mentes brilhantes na política, foi possível tornar aqueles países países do primeiro mundo, não é? Muito bem. Então, notem uma coisa aqui. As gerações aqui, né, que estão a ser destruídas, na verdade. Por quê? Se formos a ver, não é, enquanto uma corrupção é excessiva, ela estraga uma geração. Porque é muita gente que está se a corromper. É muita gente que está se a corromper. Na área de saúde, como tinha enumerado anteriormente, na educação, não é? Então, muita gente fica sem acesso a uma educação de qualidade. Isso que prejudica a evolução dessa geração, não é? E se formos a ver, recordando anteriormente, nos países desenvolvidos, eles têm muitas histórias a contar que não, essas casas são da época XXX, medieval, essa arquitetura é da época XXX, essa pintura é da época XXX. Então, porque eles naquela época tinham, né, poderosos geopolíticos, não é, que estavam justamente interessados com o desenvolvimento do seu povo. Não é? Então, e aqui nos nossos países, não há nenhuma época do nada, é só época de lágrimas. Não é? Época de lágrimas. E vê só, o próprio poderoso, quando chega a hora de dizer o que fez, se morde, não é? Se morde, fica com vergonha de, poxa, eu fiquei tanto tempo, né? Muito bem. Então, vejam só outra coisa interessante, é que, além dele estragar uma geração, ele se impede, não é, de ter uma vida plena. Ele se impede de ter uma vida plena, não é? E veja só, dentro do corrupto existem todas as possibilidades, não é? Por isso que ele é capaz, não é,
de matar, né? Porque lá existem todas as possibilidades. Isso por quê? Não é? Porque ele faz, né, um contrato, não é, com o diabo. Ele faz um contrato com o diabo. Não é? E esse mesmo diabo, ao longo do tempo, volta contra ele. Vai lhe sugar, esse diabo, vai lhe sugar, vai lhe fazer perder noites, vai lhe deixar preocupado, não é? Muito bem. A pergunta é, e por que a pessoa se torna corrupta? Né? Justamente porque esses homens, ou a maioria, ou 100% desses homens, são vaidosos. Os corruptos são vaidosos. Né? Então, eles acabam se tornando corruptos. Né? Acabam se tornando corruptos. E qual é a forma, não é, de se afastar disso? Né? A forma de se afastar disso, né, ou de se livrar desse diabo, né? A forma de se livrar desse diabo, a forma de se aliviar desse vírus chamado corrupção é Deus, não é? É engraçado, mas é Deus. Deus é que vai nos ensinar justamente a saber o que é o bem e como fazer o bem, não é? Então, quer dizer que quando alguém é corrupto, ainda tem dificuldades para perceber o que é o bem. Ainda tem dificuldade, não resta dúvida aí. Ele tem dificuldade para perceber o que é o bem e para quê, como fazer, como praticar o bem. Então, né, por hoje, né, é tudo. Né? Espero que todos tenham percebido. Né? E qualquer coisa podem escrever aí nos comentários. Não é? Vamos ler, vamos dizer alguma coisa também, não é? Então, peço também que se inscrevam no canal, né? E ativar o sino de notificações. E é tudo e tchau!